canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos e curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Dan. Ele precisa pegá-lo. O título caído, a torre, a coroa e a lança. Data: Vevashi, do ano de 1173, 8 segundos antes da morte. O indivíduo era uma prostituta. Histórico desconhecido. Uma flecha afiada como navalha atingiu a madeira ao lado do rosto de Kaladin. Ele sentiu o sangue quente escorrendo de um corte na bochecha, fluindo rosto abaixo, misturando-se com o suor pingando do seu queixo. "Fiquem firmes!" gritou ele, avançando sobre terreno desigual, com o peso familiar da ponte sobre os ombros. Ali perto, logo à frente e à esquerda, a ponte 20 sussurrava. 4 homens na frente, abatidos pelas flechas, seus cadáveres fazendo tropeçar os que vinham atrás. Os arqueiros parchendianos estavam ajoelhados do outro lado do abismo, cantando calmamente apesar da chuva de flechas do lado de Sadeias. Seus olhos negros eram como fragmentos de obsidiana, sem partes brancas, só aquela treva sem emoções. Naqueles momentos, ouvindo os homens gritando, chorando, berrando, uivando, Kaladin odiava os parchendianos tanto quanto odiava Sadeias e Amaran. Como eles podiam cantar enquanto matavam? Os parchendianos, diante da equipe de Kaladin, puxaram as cordas dos arcos e fizeram mira. Kaladin gritou para eles, sentindo um estranho pico de força enquanto as flechas eram disparadas. As setas uniram pelo ar em uma onda concentrada. 10 flechas acertaram a madeira junto da cabeça de Kaladin, e a ponte tremeu devido ao impacto, lascas voando. Mas nenhuma delas acertou carne. Do outro lado do abismo, vários dos parchendianos baixaram os arcos, interrompendo seu cântico. Seus rostos demoníacos expressavam perplexidade. "Baixar!" gritou Kaladin, enquanto a equipe de ponte alcançava o abismo. O solo ali era áspero, coberto de petrobulbos nodosos. Kaladin pisou na vinha de um deles, fazendo com que a planta se retraísse. Os carregadores levantaram e afastaram a ponte dos ombros. Então, habilmente se afastaram. Baixando-a no chão, 16 outras equipes se enfileiraram com eles, pousando suas pontes. Na retaguarda, a cavalaria pesada de Sadeias trovejava pelo platô naquela direção. Os parchendianos novamente esticaram os arcos. Kaladin trincou os dentes, jogando seu peso contra uma das barras de madeira na lateral, ajudando a empurrar a massiva construção através do abismo. Detestava essa parte. Os carregadores ficavam totalmente expostos. Os arqueiros de Sadeias continuavam disparando, movendo-se em um ataque concentrado e disruptivo, com o propósito de forçar os parchendianos a recuarem. Como sempre, os arqueiros não pareciam se preocupar se acertavam os carregadores, e várias flechas voavam perigosamente perto de Kaladin. Ele continuou a empurrar, suando, sangrando, e sentiu uma pontada de orgulho pela ponte 4. Já estavam começando a se mover como guerreiros, rápidos, ágeis, tornando mais difícil para os arqueiros acertarem. Será que Gaz ou os homens de Sadeias perceberiam?
A ponte foi encaixada e Kaladin gritou, ordenando a retirada. Os carregadores saíram do caminho, se desviando das flechas pretas e de hastes grossas dos Parshendianos e das setas verdes e mais leves dos arqueiros de Sadeias. Moash e Rocha subiram na ponte e a atravessaram, descendo ao lado de Kaladin. Outros se espalharam ao redor da parte traseira da ponte, desviando-se da carga de cavalaria se aproximando. Kaladin se demorou, acenando para que seus homens saíssem do caminho. Quando todos estavam seguros, ele olhou de relance para a ponte, que estava recoberta de flechas. Nenhum homem caído, um milagre. Virou-se para correr. Alguém do outro lado da ponte se pôs de pé, cambaleante. Dan, o jovem carregador de pontes, tinha uma flecha branca e verde brotando do ombro. Seus olhos estavam regalados, atordoados. Kaladin praguejou, correndo de volta. Antes que desse 2 passos, uma seta de haste preta acertou o jovem no outro ombro. Ele caiu no deck da ponte, sangue jorrando na madeira escura. A carga da cavalaria não desacelerou. Desesperado, Kaladin tentou subir pela lateral da ponte, mas algo o puxou de volta, mãos no seu ombro. Ele cambaleou, girando para encontrar Moash. Kaladin rosnou para ele, tentando empurrar o homem, mas Moash, usando um movimento que o próprio Kaladin ensinara, puxou-o de lado, fazendo com que tropeçasse. Moash jogou-se sobre ele, segurando Kaladin junto ao chão, enquanto a cavalaria pesada atravessava a ponte como uma tempestade, flechas estalando contra suas armaduras prateadas. Pedaços quebrados de flecha polvilhavam o chão. Kaladin lutou por um momento, depois ficou quieto. Ele está morto, disse Moash com dureza. Não havia nada que você pudesse fazer. Sinto muito. Não havia nada que você pudesse fazer. Nunca há algo que eu possa fazer, Pai das Tempestades. Por que não consigo salvá-los? A ponte parou de tremer. A cavalaria chocou-se com os Parshendianos e abriu espaço para os soldados da infantaria, que atravessaram em seguida sob sons metálicos. A cavalaria recuaria depois que a infantaria garantisse sua posição, já que os cavalos eram valiosos demais para se arriscarem em uma luta prolongada. Sim, pensou Kaladin. Pense sobre a tática. Pense sobre a batalha. Não pense sobre Dan. Ele empurrou Moash e se levantou. O cadáver de Dan estava desfigurado, além de qualquer reconhecimento. Kaladin travou o maxilar e virou-se, se afastando sem olhar para trás. Passou pelos carregadores, que os observavam, e andou até a borda do abismo, as mãos agarrando os antebraços às costas, pés afastados. Não era perigoso, contanto que estivesse longe da ponte. Os Parshendianos haviam deixado de lado seus arcos e estavam recuando. A crisálida era um gigantesco monte no extremo esquerdo do platô. Kaladin queria assistir. Isso o ajudava a pensar como um soldado. E pensar como um soldado o ajudava a superar as mortes das pessoas próximas. Os outros carregadores se aproximavam, hesitantes, e ocupavam o espaço ao lado dele, em posição de descanso. Até Shen, o Parshemano, se juntou a eles, silenciosamente, imitando os outros. Ele havia participado de todas as incursões de ponte até então sem reclamar. Não se recusava a marchar contra seus primos. Não tentava sabotar o ataque. Gaz estava desapontado, mas Kaladin não se surpreendeu. Os Parshemanos eram assim, exceto por aqueles do outro lado do abismo. Kaladin contemplou o combate, mas tinha dificuldade em se concentrar nas táticas. A morte de Dan era dolorosa demais. O rapaz havia sido um amigo,
um dos primeiros a apoiá-lo, um dos melhores carregadores. Cada carregador de pontes morto os deixava mais perto do desastre. Levaria semanas para treiná-los a lutar adequadamente. Perderiam metade da equipe, talvez ainda mais, antes que estivessem preparados para a batalha. Isso não era bom o bastante. Bem, você terá que descobrir uma maneira de resolver, pensou Kaladin. Ele havia tomado sua decisão e não havia espaço para desespero. Desespero era um luxo. Ele saiu da posição de descanso e afastou-se do abismo. Os outros carregadores se viraram para segui-lo com os olhos surpresos. Kaladin havia recentemente desenvolvido o hábito de assistir batalhas inteiras naquela posição. Os soldados de Sadeias haviam percebido. Muitos consideravam aquilo uma atitude arrogante dos carregadores. Alguns, contudo, pareciam respeitar a Ponte 4 pela exibição. Kaladin sabia que havia rumores sobre ele por conta da tempestade. Sem dúvida, estava fornecendo mais motivos para comentário. A Ponte 4 o seguiu e Kaladin conduziu-os através do platô rochoso. Ignorou deliberadamente o corpo destroçado na ponte. Dan fora um dos únicos carregadores a manter algum traço de inocência. E agora estava morto, esmagado por Sadeias, derrubado por setas dos dois lados, ignorado, esquecido, abandonado. Não havia nada que Kaladin pudesse fazer por ele. Então, em vez disso, dirigiu-se até onde estavam os membros da Ponte 8. Exaustos, em um trecho de pedra plana, Kaladin lembrou-se de deitar-se, assim depois das suas primeiras incursões de ponte. Agora ele mal ficava ofegante. Como de costume, as outras equipes haviam deixado seus feridos para trás ao recuarem. Um pobre homem da 8 estava se arrastando na direção dos outros, uma flecha atravessada na coxa. Kaladin caminhou até ele. Sua pele era marrom escura e seus olhos eram castanhos. O espesso cabelo preto preso em uma longa trança. Esprenos de dor se arrastavam junto dele. E o homem ergueu os olhos enquanto Kaladin e os membros da Ponte 4 se aproximavam. Fique parado, disse Kaladin suavemente, ajoelhando-se e virando gentilmente o homem para dar uma boa olhada na coxa ferida. Kaladin tateou-a, pensativo. Teft, vamos precisar de uma fogueira. Pegue seu estopim. Rocha, você ainda está com minha agulha e linha? Vou precisar. Onde está Lopen? Com a água? Os membros da Ponte 4 ficaram calados. Kaladin levantou o olhar do homem confuso e ferido. Kaladin, disse Rocha, você sabe como as equipes de ponte nos tratam? Não me importo. Praticamente não sobrou dinheiro, observou Dray. Mesmo reunindo nossa renda, mal temos o bastante para ataduras para nossos próprios homens. Não me importo. Se cuidarmos dos feridos das outras equipes de ponte, disse Dray, balançando a cabeça loura, teremos que alimentá-los. Cuidar deles, darei um jeito, disse Kaladin. Começou Rocha. Raios os partam, praguejou Kaladin, levantando-se e varrendo o platô com um gesto. Os corpos dos carregadores estavam espalhados, ignorados. Vejam só isso. Quem se importa com eles? Sadeias, não. Seus companheiros carregadores também não. Duvido até que os próprios arautos gastem um pensamento com eles. Não vou ficar aqui assistindo enquanto homens morrem atrás de mim. Temos que ser melhores do que isso. Não podemos desviar os olhos, como os olhos claros, fingindo que não vemos. Esse homem é um de nós, como Dan era. Os olhos claros falam sobre honra,
cospem alegações falsas sobre sua nobreza. Bem, eu só conheci um homem na minha vida toda que era honrado de verdade. Era um cirurgião que ajudava qualquer um, até mesmo aqueles que o odiavam, especialmente os que o odiavam. Bem, eu vou mostrar a Gás, a Sadeias, a Rachal e a qualquer outro idiota tormentoso que queira assistir o que ele me ensinou. Agora vão trabalhar e parem de reclamar. A Ponte 4 fitou-o, com olhos arregalados e envergonhados. Então partiu para a ação. Teft organizou uma unidade de triagem, enviando alguns homens para procurar outros carregadores feridos e alguns para coletar lenha de petrobulbo para uma fogueira. Lopen e Dabibit correram para pegar a água. Kaladin ajoelhou-se e apalpou a perna do homem ferido, verificando a rapidez do vazamento do sangue, e determinou que não seria necessário cauterizar. Quebrou a haste e limpou a ferida com um pouco de muco de concha cônica para aliviar a dor. Então retirou a seta, causando um grunhido, e usou seu estoque pessoal de ataduras para envolver a ferida. "Segure isso aqui", instruiu Kaladin, "e não bote peso nessa perna. Vou dar uma olhada em você antes de marcharmos de volta para o acampamento." "Como?", disse o homem. Ele não tinha traço algum de sotaque. Kaladin esperava que fosse um Azishian, devido à pele escura. "Como vou voltar se não posso me apoiar nessa perna?" "Nós vamos carregá-lo", disse Kaladin. O homem levantou os olhos, obviamente chocado. Lágrimas se formaram nos seus olhos. "Obrigado." Kaladin assentiu, com um movimento curto, virando-se enquanto Rocha e Moash traziam outro homem ferido. Teft estava aumentando a fogueira, que cheirava forte a petrobulbos úmidos. O novo homem havia sido atingido na cabeça e sofrera um longo corte no braço. Kaladin esticou a mão para receber a linha. "Kaladin, rapaz", disse Teft, em voz baixa, entregando a linha e se ajoelhando. "Veja bem, não quero que ache que estou reclamando, porque não estou. Mas quantos homens podemos realmente carregar de volta?" "Já carregamos 3", disse Kaladin, "amarrados no topo da ponte. Aposto que conseguimos colocar mais 3 e carregar outro na liteira de água." "E se tivermos mais que 7? "Se fizermos bons curativos deles, alguns podem caminhar." "E se ainda houver mais?" "Raios, Teft", disse Kaladin, começando a dar os pontos. "Então levamos os que pudermos e carregamos a ponte de volta para pegar os que ficarem para trás. Traremos gás conosco se os soldados acharem que vamos fugir." Teft ficou em silêncio e Kaladin preparou-se para sua incredulidade. Em vez disso, contudo, o soldado grisalho sorriu. Parecia até estar com os olhos úmidos. "Pelo bafo de Kelek, é verdade. Eu nunca pensei." Kaladin franziu o senho, olhando para Teft e pressionando uma ferida para estacar o sangramento. "O que foi?" Nada." Ele fechou a cara. "Volte ao trabalho. Esse rapaz precisa de você." Kaladin voltou a dar os pontos. "Você ainda está carregando uma bolsa cheia de esferas, como eu falei?" perguntou Teft. "Não posso deixá-las no barracão, não é? Mas vamos precisar gastá-las em breve." "Não vai gastar nada", disse Teft. "Essas esferas dão sorte. Está ouvindo? Guarde-as com você e mantenha elas sempre infundidas." Kaladin suspirou. "Acho que há algo errado com este lote. Elas não mantêm a luz das tempestades. Sempre escurecem depois de alguns dias, toda vez. Talvez seja algo relacionado com as planícies quebradas. Já aconteceu com outros carregadores também." "Que estranho."
disse Taft, esfregando o queixo. Essa foi uma investida ruim. 3 pontes caíram. Muitos carregadores mortos. Interessante como não perdemos ninguém. Perdemos Dan. Mas não na investida. Você sempre corre na ponta e as flechas sempre parecem nos errar. Que estranho, hein? Kaladin olhou novamente para ele, franzindo o senho. O que você está dizendo, Taft? Nada. Continue costurando. Quantas vezes tenho que repetir? Kaladin ergueu uma sobrancelha, mas voltou ao trabalho. Taft andava muito estranho ultimamente. Seria a tensão? Muitas pessoas eram supersticiosas em relação às esferas e luz das tempestades. Rocha e sua equipe trouxeram mais 3 feridos e disseram que eram todos que haviam encontrado. Carregadores de pontes que caíam frequentemente terminavam como Dan, pisoteados. Bem, pelo menos a ponte 4 não teria que fazer uma viagem de volta ao platô. Os 3 tinham feridas graves de flechas. Portanto, Kaladin deixou o homem com um corte no braço aos cuidados de sua equipe, instruindo Scar a manter a pressão no trabalho de sutura inacabado. Taft aqueceu uma adaga para a cauterização. Os recém-chegados obviamente haviam perdido muito sangue. Um deles provavelmente não sobreviveria. Tantas partes do mundo estão em guerra, ele pensou enquanto trabalhava. O sonho havia realçado o que outros já haviam dito. Kaladin não sabia, tendo crescido na remota Larpetra, quão afortunado era a sua cidade por ter evitado a batalha. O mundo inteiro guerreava e ele lutava para salvar alguns pobres carregadores. Que bem isso faria? E ainda assim ele continuou a cauterizar carne, costurar, salvar vidas, como seu pai havia ensinado. Começava a entender o senso de futilidade que vira nos olhos do pai naquelas ocasionais noites tenebrosas em que Liden se voltava para o vinho na sua solidão. Você está tentando compensar o fracasso com Dan, pensou Kaladin. Ajudar esses outros não vai trazê-lo de volta. Ele perdeu o homem que havia suspeitado que ia morrer, mas salvou os outros 4. E o carregador que recebera uma pancada na cabeça estava começando a despertar. Kaladin sentou-se, cansado, as mãos cobertas de sangue. Ele as lavara com um fio de água dos odres de Lopen. Então, lembrando-se finalmente da própria ferida, procurou o ponto onde a flecha cortara sua face. Ele gelou. Por mais que apalpasse a pele, não conseguia encontrar a ferida, mas havia sentido sangue na bochecha e queixo. Ele sentira a flecha abrir sua pele. Não sentira? Kaladin se levantou, sentindo um arrepio, e levou a mão à testa. O que estava acontecendo? Alguém se pôs ao seu lado. O rosto agora, bem babeado de Moash, expunha uma cicatriz tênue ao longo do queixo. Ele estudou Kaladin. Sobre Dan, você fez a coisa certa, disse Kaladin. Provavelmente salvou minha vida. Obrigado. Moash assentiu lentamente. Ele se virou para olhar os 4 homens feridos. Lopen e Dabbit estavam dando água para eles, perguntando seus nomes. Eu estava errado sobre você, disse Moash, subitamente, estendendo a mão para Kaladin. Kaladin tomou a mão dele, hesitante. Obrigado. Você é um tolo e um encrenqueiro, mas é honesto. Moash deu uma risada. Se acabar nos matando, não será de propósito. Não posso dizer o mesmo de alguns dos meus comandantes anteriores. Bom, vamos lá, preparar esses homens para a volta.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.